Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Professor Gesiel na área, galerinha. Vamos lá dar início ao nosso segundo bimestre em nossos estudos de matemática. Olha só, nós vamos aqui começar com o assunto de medidas de capacidade, onde nós vamos ver estudos sobre litro e mililitro. Vamos falar um pouco também sobre quadro de valor, trabalhando com 8 classes, tá? Nós vamos focar nossos estudos no livro didático, considerando as páginas 4 a página 7, tá bom? Olha só, para facilitar o entendimento e a compreensão de vocês e ficar registrado o assunto, eu resolvi aqui dar a explicação, tá? Para que vocês possam ter esse material. Então eu vou fazer a leitura e aí, conforme for preciso, eu faço algumas considerações, algumas observações aqui nesse material. Então vamos lá para o título do nosso assunto: litro e mililitro. Vamos lá, galerinha. Em nosso dia a dia, é muito comum usarmos o litro como unidade para medir algo. O litro serve para medirmos, por exemplo, a quantidade de leite, de suco, de água, de óleo, de gasolina, de álcool, a quantidade de água de uma piscina, entre outros. É importante saber que o litro é uma medida de capacidade ou de volume que serve para medir líquidos. O litro é simbolizado pela letra L, ou seja, quando não queremos escrever a palavra litro, podemos representá-la apenas com a letra L. Além do litro, temos outra unidade de medida também muito importante, o mililitro. Essa unidade de medida de capacidade corresponde à milésima parte de litro, ou seja, imagine que o litro está dividido em 1000 partes. Cada parte dessa chama-se mililitro. Eu acredito que tenha na casa de vocês um copo de medida, né? Aquele copo onde a gente utiliza para poder fazer uma receita e tem esse copo como referência na hora de medir o leite, o óleo. Se vocês prestarem atenção, alguns desses copos eles vêm marcados com algumas linhas, com alguns tracinhos. Então são esses tracinhos, essa distância que tem de um tracinho para outro, que nós chamamos de mililitro, ou seja, mililitro é a milésima parte de um litro. É um pedacinho, é um fragmento de um total de 1000 partes, tá bom? Continuando aí, o símbolo do mililitro é o ml. Mais informações extras aí para vocês. 1 litro é igual, ou seja, corresponde a 1000 mililitros. 2 litros é igual a 2000 mililitros. 5 litros, 5000 mililitros. E 9 litros é igual a 9000 mililitros. Ou ao contrário, né? De trás para frente, 9000 mililitros é a mesma coisa que 9 litros. 5000 mililitros é a mesma coisa que 5 litros. 2000 mililitros equivale a 2 litros, tá? E 1000 mililitros nada mais é do que 1 litro. A metade de 1 litro é igual a 500 ml ou a 500 mililitros, tá bom? É um assunto muito fácil, um assunto bem tranquilo, um assunto que faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, em casa principalmente. Vocês quando estão na escola, quando compram refrigerante, quando compram todinho, ou quando levam esse lanche para a escola em estado líquido, vocês estão na verdade trabalhando, utilizando medida de capacidade, tá? Ou utilizando o litro quando a medida é maior, ou mililitro quando a medida é menor, quando o recipiente é menor. No caso daqueles refrigerantes em garrafinha que vocês utilizam, ou aquele suco de caixinha, a medida utilizada, a unidade de medida utilizada é sempre o mililitro, tá? Já um refrigerante maior, por exemplo, um refrigerante da Coca-Cola, uma Pepsi, aqueles em litro maior, em embalagem maior, aliás, nesse caso trabalha-se sempre com litro, tá bom? Só reforçando, 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá bom? Para eu ter 2 litros eu preciso de 2000 mililitros. Para eu ter 3 litros eu preciso de 3000 mililitros. Galerinha, é importante lembrar que tanto o litro quanto o mililitro, eles só fazem medidas daquilo que é líquido, tá? Por isso o nome
é medida de capacidade, é de algo que cabe dentro de algum recipiente que seja líquido, tá bom? O nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é formada de líquido, entendeu? Então nós temos o nosso corpo carregado de líquido, a gente percebe isso quando a gente chora, quando a gente faz alguma atividade física que acaba transpirando muito, entendeu? Então a gente consegue ver que o nosso corpo ele tem bastante líquido, tem muitos litros de líquido. E daí a importância e a necessidade de a gente estar sempre se hidratando, né? Claro, para poder fazer com que a gente tenha um corpo bem hidratado. Além do nosso corpo, a gente pode também utilizar como referência o nosso planeta Terra, que a maior parte dele é formado por água, por líquido. E alguns estudos revelam que o nosso planeta Terra ele tem mais de 1 sextilhão de litros de água. É um número tão gigantesco, tão grande, que não dá nem para a gente ter uma noção de como é que se representa esse número, porque não é um número tão comum, não é um número tão que faz parte do nosso dia a dia, está utilizando, está representando, está falando esse número. Mas nós vamos aqui verificar como essa representação de 1 sextilhão aqui no quadro de valor, tá? Nós temos aqui um quadro de valor, um quadro de ordens, formado por 8 classes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Nós temos aqui, primeira classe, classe das unidades simples. Segunda classe, classe dos milhares. Terceira classe, classe dos milhões. Quarta classe, classe dos bilhões. Quinta classe, classe dos trilhões. Sexta classe, classe dos quatrilhões. Sétima classe, classe dos quintilhões. E oitava classe, classe dos sextilhões. Aqui embaixo, olha, de cada classe, nós temos essa numeração. Professor, o que representa essa numeração? Essa numeração representa as ordens. As ordens é um conjunto, é uma composição de 3 números que, quando se juntam, formam uma classe. Então, cada classezinha dessa aqui é formada por 3 ordens. Elas são sempre contadas da direita para a esquerda, sempre. Quanto mais nós vamos andando para o lado esquerdo, mais o valor das classes vai aumentando. Vocês perceberam que nós começamos com classe das unidades simples. E olha só onde foi que nós paramos. Na classe dos sextilhões, ou seja, um número muito alto, muito elevado. Então, assim, a gente precisa saber que quanto mais nós andarmos para o lado esquerdo, mais o nosso valor vai aumentar. Quanto mais descermos para o lado direito, mais o nosso valor vai diminuir. Aí aqui nós temos embaixo de cada ordem dessa numeração o nome dessas ordens. Na primeira ordem nós temos a unidade simples, na segunda ordem nós temos a dezena simples, na terceira ordem nós temos a centena simples. Na quarta ordem, unidade de milhar. Por que é a unidade de milhar? Porque nós já estamos na classe dos milhares. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Nós vamos sair aqui da classe dos milhares e vamos para uma outra classe, que é a classe dos milhões. Aqui na classe dos milhões, quem é que mora aqui nessa classe? Mora a sétima ordem, a oitava ordem e a nona ordem. Aqui na sétima ordem nós temos a unidade de milhão, na oitava ordem nós temos a dezena de milhão e na nona ordem a centena de milhão. Galerinha, vocês perceberam que eu coloquei cada classe representada de uma cor, para facilitar o entendimento de vocês, para facilitar a compreensão com relação à distribuição e à divisão dessas classes. Então vamos aqui para a quarta classe, classe dos bilhões. Observe que o valor das classes está aumentando. Na classe dos bilhões nós temos 3 ordens, a 11ª, a 10ª ordem, a 11ª e a 12ª. Na 10ª ordem nós temos a unidade de bilhão, na 11ª dezena de bilhão e na 12ª centena de bilhão. Arrumar aqui que estava um D e é um C. Vamos agora para a próxima classe, que é a classe dos trilhões. Olha, aumentando aí a classe, galerinha.
o valor dessas classes estão aumentando. Na classe dos trilhões nós temos a 13ª ordem, 14ª ordem e a 15ª ordem. Na 13ª ordem nós temos a unidade de trilhão, na 14ª ordem dezena de trilhão, 15ª ordem centena de trilhão. Vamos aqui para a classe dos quatrilhões, olha aí aumentando, é muito valor, é uma grana muito alta. Classe dos quatrilhões, quem é que mora na classe dos quatrilhões? Nós temos a 16ª ordem, 17ª ordem e 18ª ordem. Na 16ª ordem, nós temos a unidade de quatrilhão, na 17ª dezena de quatrilhão e na 18ª centena de quatrilhão. Vamos agora para a próxima classe, que é a classe dos quintilhões. Na classe dos quintilhões nós temos a 19ª ordem, a 20ª ordem e a 21ª ordem. Na 19ª ordem nós temos a unidade de quintilhões, nós temos aqui na 20ª ordem dezena de quintilhão e na 21ª centena de quintilhão. Vamos agora para a próxima classe, que é a classe dos sextilhões. Olha só que gigante! Nós temos aqui na classe dos sextilhões mais 3 ordens, a 22ª, a 23ª e a 24ª ordem. Na 22ª nós temos a ordem, a unidade dos sextilhões, na 23ª dezena de sextilhões e na 24ª centena de sextilhões. E é este número aqui, olha, que eu quero que vocês se atentem, porque nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco. Nós vamos ler uma informação onde ele vai aparecer. Nós temos aqui, ó, um sextilhão. Olha como ele é gigante, olha como ele é grande. Nós temos um sextilhão. É uma informação referente ao número de litros de água que formam, que compõem o planeta Terra, né? Segundo os estudos, há cerca de um sextilhão de litros de água em todo o planeta Terra. Olha só como ele é gigante. Por isso que eu montei esse quadro tão grande aqui para que vocês pudessem entender essa representação numérica do que é um sextilhão, tá bom? Começando pela classe das unidades simples e terminando aqui na classe dos sextilhões. Vamos lá só reforçar um pouquinho. Quanto mais nós andarmos para o lado esquerdo, mais o valor das classes vai aumentar. Quanto mais descermos para o lado direito, mais o valor vai diminuir. Tem uma classe aqui que ela é a mais poderosa de todas, em termos de valor, tá? Que é a classe dos sextilhões. E a que tem menos valor é a classe das unidades simples, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai continuar nosso estudo no livro. Nós vamos dar início aos nossos estudos no livro didático e nós vamos ampliar ainda mais os conhecimentos de vocês com relação a esse assunto. Até já! Vamos lá então, galerinha, dar continuidade aos nossos estudos, iniciando o nosso segundo bimestre com a unidade 4, que tem como proposta o estudo de medidas, operações e chance. Vamos lá fazer uma leitura rapidinho aí da página de abertura para a gente poder entrar no assunto propriamente dito, tá bom? Neste capítulo você vai saber mais sobre a disponibilidade de água no nosso planeta e refletir sobre o uso consciente deste importante recurso natural. Além disso, vai aprender mais a respeito das operações, jogar para o ímpar com cartas e resolver muitos problemas. Aqui na página de abertura nós temos a iconografia, né, de crianças que estão fazendo algumas atividades. Tem uma criança que está de óculos, está manuseando a calculadora. Essas duas aqui da frente, o menino com a menina de cabelos escuros, né, eles estão jogando. Ao fundo nós temos uma outra menina com um menino que estão fazendo algumas atividades no livro, respondendo algumas questões no caderno, enfim. Na parte direita nós temos o globo terrestre e mais à frente nós temos um ábaco. Vamos... O importante é que todos aí estão interagindo, né? Interagindo. Vamos aqui para a próxima página. Acompanhe a leitura comigo aí, tá bom? O mundo de água. Nós vivemos no planeta Terra, né? A nossa casa, nosso lar no universo é o planeta Terra.
o qual merece todo cuidado, todo respeito, todo zelo, para que a gente continue sempre mantendo ele como deve ser, para que ele consiga sobreviver e automaticamente a gente consiga também morar nele de forma mais saudável. Continuando, se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. Do lado esquerdo nós temos. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Voltando aqui para esse recorte do lado esquerdo, dizemos que 1/4 do planeta é terra e 3/4 são água. Olha, nós temos uma representação onde mostra que nós temos um círculo que foi dividido em 4 partes. Essa parte marrom representa a terra e essa parte mais clarinha aqui, esse verde claro, representa a água. Essa informação aqui, ela já traz um assunto que nós vamos trabalhar mais para frente, que é o assunto sobre fração. Mas eu já posso antecipar para vocês algumas informações importantes a respeito desse assunto. Observe que aqui nós temos 1/4, onde o número 1 está em cima e o número 4 está embaixo. No meio desse número nós temos um tracinho, ele é chamado de barra de fração. Então esse número que está em cima e esse número que está embaixo, eles são chamados de termos, e esses termos têm nome. O número que está em cima ele é chamado de numerador e o número que está embaixo é chamado de denominador. O que significa isso, professor? O denominador, que é o número que está embaixo, significa que a figura foi repartida em 4 partes aqui nesse caso. Ele indica em quantas partes a figura poderá ser repartida, ser dividida, tá? É o denominador, é o todo que está dividido. O numerador, que é o número que fica em cima, ele indica quantas partes da figura foram pintadas, foram repartidas, foram consideradas ou foram comidas, tá bom? Então aqui nós temos 1/4, que representa a Terra, significa que a figura foi dividida, o planeta Terra foi dividido em 4 partes, e apenas uma dessas partes aqui representa a Terra. E 3/4, que é essa parte aqui, olha, representa a água do nosso planeta. Você pode também fazer isso na prática, você pode pegar na sua casa uma laranja e cortá-la em 2 partes, tá? E aí automaticamente que vai ficar com esse mesmo formato aqui. Uma parte você tira para representar a Terra e as outras 3 partes que ficarem você irá representar a água existente no nosso planeta Terra, tá bom? Vamos continuando aqui com a leitura. Nós temos aqui, é por isso que muita gente diz que vivemos no planeta água. Claro, né? Se o nosso planeta, a maior parte dele é formado de água, né? Planeta azul, planeta água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? Olha só, galerinha, sextilhão. Lembro de agora há pouco, lá do quadro de valor, onde nós vimos essa representação em forma de número? Nós fomos lá até a classe do sextilhão para a gente poder entender melhor o que é um sextilhão, né? Começando lá pela classe das unidades simples, passando pelas demais classes até chegar na classe do sextilhão. É um nome bem diferente, né? Não é um nome que a gente use com tanta normalidade no nosso dia a dia, tá? Um nome bem diferente. E olha só ele aqui, 1 sextilhão é este número aqui enorme. Olha o tamanho desse número, galerinha. Isso é um sextilhão gigante, né? Qualquer dúvida, retorne lá no quadro de valor para você visualizar novamente as classes, as ordens, até chegar lá na classe do sextilhão. Vamos aqui dando continuidade aqui na seção Diga aí. Parece que temos água de sobra, não? Então por que existem tantas campanhas de conscientização sobre economia de água? Realmente nós temos muita água no planeta, são sextilhões de litros de água, como mostrou agora há pouco a informação a respeito da quantidade de litros que nós temos no planeta Terra. Mas tem um detalhe, infelizmente essa água toda não é propícia para o nosso consumo. É apenas uma pequena parte de todo esse mundaréu de água que serve para a gente poder utilizar, infelizmente, né?
Olha o que diz aqui na informação ao lado, nesse recorte. Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e outra está em aquíferos subterrâneos, ou seja, não tem como a gente utilizar. Aqui do lado direito nós temos dois esqueminhas bem interessantes. Nós temos uma gota grande e nós temos uma gotinha, né? Olha o que diz a gota grande. A gota grande é a representação de toda a água do mundo, toda a água que existe no planeta Terra. Já a gotinha, galerinha, é a representação da água doce disponível, ou seja, aquilo que nós podemos usufruir, que nós podemos utilizar. Por isso que é tão importante a gente ser consciente de que devemos utilizar a água de forma responsável, de forma moderada, não ficar desperdiçando, não ficar muito tempo embaixo do chuveiro. Toda vez que for escovar os dentes, desligar a torneira da pia enquanto faz o processo de escovação, entendeu? Não ficar jogando água na rua, na calçada, sem necessidade. Então, isso são cuidados que nós devemos ter, porque tem muita água no planeta Terra? Tem 6 trilhões de litros de água no planeta Terra? Tem, claro que tem. Mas, infelizmente, essa quantidade toda, ela não está disponível para a gente. Olha só a gotinha de água que nós temos aqui, ó, que serve para o nosso consumo, que serve para as nossas necessidades. Então, é muito importante nós termos consciência da economia sobre a água, do consumo sobre a água de forma responsável. Aqui embaixo nós temos uma pergunta interessante. Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? Olha só, é uma pergunta para você analisar, para você refletir, para você ter mais consciência, né, de que realmente será que é necessário preservar a água que temos? Por que é necessário? Você acha que é necessário? Por quê? Se não acha que é necessário, por que também acha que não é necessário? Nessa questão aqui não é para escrever nada, tá? Nessa sessão do Diga Aí. É apenas para você fazer uma reflexão mental ou fazer uma discussão com algum dos seus familiares, com seu pai, com a sua mãe, enfim, para que a gente possa adquirir mais consciência com relação ao consumo de água, né? Principalmente sobre a economia de água, porque tudo que se usa de forma exagerada um dia pode acabar, tá bom?